Fala galera, começando mais um de Bycast e hoje muito especial, convidados incríveis. Estamos numa sequência de convidados muito bons e falando sobre assuntos muito importantes no mundo das vendas. E como vocês sabem, eu tenho que olhar para o lado porque o currículo é gigante como sempre. Então olha só, engenheiro de controle e automação, formado pelo FMG, faculdade incrível, inclusive de Minas Gerais, já tem muito assunto para a gente falar com expertise em áreas como empreendedorismo, negociação, marketing, vendas, brand. Ao longo de 10 anos de carreira, ocupou posições de liderança em empresas renomadas como Ana Couto e V4 Company, duas gigantes do mercado, hein? Vamos abordar muito isso. Acumulou mais de 65 milhões de reais em vendas B2B. Muita coisa, hein? Ampla experiência no mercado Enterprise, que é um assunto que a gente vai abordar muito aqui em Enterprise, as diferenças do SMB para Enterprise, como que a gente pode vender mais, como que o vendedor age. Foi responsável pela execução do produto V4 Exclusive, Expert, na V4 Company. Se eu não me engano, era V4... Vamos abordar isso mais. O Peter vai contar um pouquinho para a gente. E na Ana Couto atuou diretamente com clientes cujo ICP incluiu empresas com faturamento superior a 1 bilhão de reais. Estamos aqui com o Felipe Pita. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo aí. Estou muito feliz em contribuir um pouquinho dessa trajetória e gerar conteúdo para toda a rede aí. Bora lá. Boa. Ó, tem muita coisa para a gente poder falar, vamos abordar muitos assuntos, mas primeiro vamos deixar a galera te conhecer um pouquinho mais. Olha só, engenheiro de controle e automação. Cara, da onde que o engenheiro vira vendedor? Me conta isso. O que acontece? Na realidade, eu tenho 34 anos, então eu formei em engenharia aí já tem 10 anos, 10, 11 anos já ali. E lá para trás, eu queria sistema de informação e ciência da computação, os dois. Eu gostava muito de matemática e não gostava muito de ler, né? Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio. Aí o meu tio falou o seguinte, não, cara, você tem que fazer engenharia que é melhor e tal. Isso eu tô falando lá para trás, né? Lá em 2007, 2005 ali, né? E aí, beleza. Aí, meu pai me deu uma missão. Falou assim, ó, você só sai de Valadares se você passar em federal. Eu falei assim, tá bom. Então, você tem a bunda na cadeira. Não era o cara mais inteligente, também não sou, sim, mas eu acabei passando em 5 federais na ocasião. O que eu quero dizer com isso tudo ali, né? Isso até é uma coisa que, com o tempo, eu fui me descobrindo. Uma coisa que eu tenho muito forte é a questão de determinação. Então, se eu quero, eu vou conseguir. Só me dá o tempo, né? E aí, beleza. Aí acabei passando em algumas federais e algumas engenharias diferentes, né? E aí eu fui para engenharia de controle e automação porque o meu tio, ele era professor lá do Cefet. Ele falou assim, cara, vai aí, um curso legal e tal, você gosta muito da parte tech, vai, beleza. Só que na metade do curso ali eu vi que eu não queria muito isso, não. Mas só que naquela época estava começando o Enem. E eu não tinha feito o Enem para poder passar na UFMG. Eu fui meio que na última turma que entrou sem o Enem. E aí, internamente, eu estava querendo mudar para produção. Pô, eu tenho muito mais perfil, assim. E aí não consegui, porque estava meio complexo em fazer o Enem. Aí, o que eu fiz? Falei assim, quer saber o negócio? Vou formar nisso e depois eu mudo de área. E aí hoje eu vejo que foi uma das melhores ações que eu fiz. Passei perrengue pra caramba. Estudava lá, coisa que ninguém sabia, nem meus amigos de classe, o professor chegava lá e saía da sala, falava assim, gente, prova tal dia, um olhava pro outro, e agora? Eu falei assim, agora é cada um por si, Deus por todos, vamos embora. E no final deu certo. Isso mostrou muita resiliência, porque hoje no mercado de trabalho, muitas vezes você vai para algum cargo de liderança, o seu chefe simplesmente chega e fala, cara, tem que fazer isso. Você vai consultar quem? E você tem que resolver esse problema. Então, esses mindset, assim, foi uma coisa que acabou me modelando. E aí, falando um pouco mais do curso que eu acabei não
tipo assim, curso sensacional, mas só que depois que eu vi que tinha muitas pessoas que programavam melhor que eu falei assim, cara, eu não vou ser o segundo, não, eu vou ser um cara bom de negócios, comunicação, vou mais para essa área de business, né? Mas olhando hoje, eu vi que foi um acerto, porque eu não sabia programar como meus amigos, mas eu entendia de tech. Então, toda a minha carreira, tipo 2015, 16, 17, quando eu comecei indo para as companhias, eu tinha esse viés. Então, por exemplo, estava lá dentro da companhia, precisava tirar o relatório. Eu ia pedir para o cara e esperar receber esse relatório, poderia ser uma solução. Só que eu sabia mexer com SQL, pegava o acesso do banco e tirava meus próprios relatórios. Então, eram coisas assim. Então, a engenharia foi muito naquilo, né? Antigamente eu não sabia o que eu ia fazer, gostava de matemática, foi muito mais orientação, sou do interior, então meu pai ele achava e acha ainda, né, que tipo, você ser formado, vai ser bem sucedido e tal, mas hoje muito mudou, muito se mudou, então foi mais ou menos essa linha aí, né. Show de bola. E aí fomos para a área das vendas. Como é que Foi para surge o dar Felipe vendas. Pita nas vendas? Como é que aconteceu Surgiu, isso? surgiu eu fugindo da automação. A primeira vez que eu fui estagiar ali foi numa empresa que mexia com SMS marketing, foi aqui a Quick Mobile, era de uma hold, de uma construtora lá em Belo Horizonte, e eu fui fazer inteligência comercial, né? Fui fazer relatório lá pro diretor, depois eu acabei crescendo dentro da companhia, e lá dentro eu comecei a ver muito sobre negócios. O primeiro CRM que eu mexi na minha vida foi o Agendor, fazendo. Era sensacional. O que acontece? Eu pegava o CRM lá e desenhei os Kanbans. Aprendi na engenharia de produção, né? Então tem o modelo Toyota de produção, então isso foi uma coisa muito boa, porque o CRM nada mais é que isso, né? Aí beleza. Aí eu vejo, pô, tem fase, que legal. Pô, o vendedor, ele faz isso, isso e aquilo, legal. Preciso tirar um monte de relatório, tá? O que o vendedor fala? Várias coisas. Aí mapeei isso tudo. Aí cada touch point de cada fase, no agenda, naquela época, tô falando 9 anos atrás, eu pedi os vendedores para comentar alguma coisa e colocar as hashtag. Então, por exemplo, essa conversa aqui é sobre negociação, hashtag negociação. Essa conversa é sobre primeiro contato, hashtag não sei o quê. Aí eu conseguia tirar vários relatórios estratégicos de funil. E aí eu comecei, naquela época, 2015, cara, ter mais afinidade com vendas. E aí eu entrei em negociações, e enfim, aí foi mais ou menos esse mindset. Eu querendo sair de automação, fui para um estágio que era mais administrativo, inteligência comercial, e aí foi seguindo, né? E tem algumas histórias aí ainda. Boa, boa. E pensando nisso tudo, é bem interessante a gente colocar que você saiu não de uma capital, saiu do interior de Minas Gerais. Foi Inclusive, o governador sair de Valadares, se eu não me engano, Governador Valadares. é conhecido muito uma galera que vai para os Estados Unidos. Você conhece alguém que foi para os Estados Unidos? Com certeza você É, conhece. tem até um caso engraçado com isso, rapaz. Uma vez que você é valadarense, acabou. Seu passaporte tá marcado a vida toda. Eu, em 2018, eu estava numa empresa que chama Fast Design. Tá? Até contar uma história até Legal. interessante com isso daí. É um market, até hoje, já está ativo até hoje, é um marketplace que conecta agências e departamento de marketing com freelancers. Então, ela fazia essa gestão. Então, tem essa dor de mercado. Então, toda agência terceiriza e um monte de departamento de marketing terceiriza. E fazer a gestão de freelancer muito complexo. Então, desde quem está contratando, porque o cara vai ter outras picas lá e vai ter que fazer essa gestão. E o resultado vai ter que acontecer. E não tem tanta. Tipo,
se você não tem uma inteligência, às vezes o projeto não tem fit e tal, então a gente fazia uma parceria com a Solids, né? Então, que era um motor da empresa, onde eu tinha um banco de talentos, mapeava, tinha o perfil do cliente, dava match e a gente tocava. Essa empresa, a Úrsula, né, que é a CEO até hoje, ela nasceu, a empresa nasceu nos Estados Unidos, né? E aí depois ela veio para o Brasil, que ela foi para os Estados Unidos para jogar tênis lá, depois ela voltou, enfim. Aí eu acabei entrando na empresa como head comercial. E aí a gente tinha um desafio de crescer no Brasil e crescer lá fora. Foi aí que eu comecei a ter uma familiaridade mais com o processo de social selling, né? Então, antigamente, cara, era aquele negócio. Hoje tem muita plataforma, né? Antigamente não tinha nada disso. Eu usava o Snoove, estava começando, era uma startup naquela época, 2018. O Snoove para poder captar e-mail, LinkedIn Help para fazer os scrape, e tinha uma ferramenta de e-mail chama Replap, não sei nem se existe hoje, para poder fazer follows dentro do e-mail. E o Snoove não tinha automação de e-mail. Era essa engenharia toda. Eu lembro que até a galera da Rive ali tentava me vender. Eu falei assim, cara, eu pago tantos dólares com isso daqui. Para mim, fica em torno de uns R$ 100. Você quer me pagar, me cobrar um negócio de 300 e pouco? Sou startup, não vou pagar. Enfim, isso lá em 2018. Beleza. A gente estava num programa de aceleração que chama Fieng Lab, e aí a gente foi premiado. Né? Eu acabei desenvolvendo o processo comercial, a gente foi premiado lá com... O meu processo rodou em 5 outras startups lá para poder crescer e tudo. Enfim, e aí a gente foi selecionado para participar do SXSW via Apex em 2018. Tá? Então a gente estava crescendo, eu fazia muitas vendas, e social selling eu fazia muito nos Estados Unidos, lá no Colorado, Denver, aonde que a gente fazia muitas vendas lá, até porque também é um mercado bem atrativo, paga bem, gosta muito de design brasileiro, enfim. Beleza. E aí, rapaz, dentro do SXSW, lá que a gente estava pela Apex, a gente foi uma das 15 empresas selecionadas para ir em 2018, a gente participou de um programa de aceleração que chama Start Fest, lá em Syracuse, em norte de Nova York. Eu nem sabia de onde que era isso. Cara. E aí, dei toda essa volta para falar um negócio do contexto de Valadares. Por quê? Eu estava certinho. Eu lembro que a minha CEO foi um dia antes de mim, aí eu fui um dia depois, e eu naquela época eu tinha 28 anos, fui sozinho, você imagina, sozinho, valadarense, indo para os Estados Unidos. E o pior é que eu estava certinho, porque a empresa tinha registro lá, tinha carta, tinha um programa de aceleração e tal, que é onde eu ia ficar lá 2 meses, 50 dias praticamente, porque o programa, onde a gente recebeu um aporte, se eu não me engano, acho que $100 mil na época, que era próprio para operação, era startups que estavam preparadas para poder crescer. E aí, rapaz, foi um Deus nos acuda. Eu pensei em tudo na vida, porque eu cheguei no aeroporto de Miami, não pegava celular, eu não tinha acesso a nada à internet, não é igual hoje, né? Tipo, outro tipo de celular ali, e me jogaram. Beleza, o cara chegou lá, olhou assim, eu vi que ele falou mentira, porque falou assim, deu problema aqui, me siga. Me deixou 1h30 na salinha ali, eu via espanhol, mexicano, os caras tudo gritando lá, e falei assim, pô, eu vou morrer. E sorte que eu tinha 2h30 de conexão, senão eu tinha perdido o voo. E aí, depois no final lá, o cara perguntou, você tá indo para tal lugar, isso aqui, será aquilo? Aí eu falei assim, sim, senhor, tô indo. E aí eu falei com ele, falei assim, cara, com todo respeito, né? Esse país seu é muito bom de vocês, mas eu prefiro o Brasil. Eu não sou aquele valadarense que vai ficar aí, né? Ele tinha até me perguntado, aonde que fica isso, rapaz? Syracuse? Eu falei assim, cara, se você não sabe, eu vou lá saber. Eu tô aí, eu tô indo, vou ficar nesse local, tudo ali, tudo certinho. Esse cara é muito arrogante, velho. Você tá louco? Se você não se impor também, aí você fica naquela. E aí
trazendo um pouquinho na parte de vendas também é isso. Não é porque o cara é autoridade, tudo, se você tá certo, você confia naquilo que você faz, você tem que se impor. Eu tava certo, não tava desrespeitando ninguém. O cara vai querer montar em cima, pô, autoridade, não importa, educadamente. Você tem que também se impor. Em vendas, é a mesma coisa, entendeu? Você tem que se impor e mostrar, velho, o seu valor e tudo ali, e muitas vezes até recuar também, né? Então, mais ou Com menos essa certeza. linha. Com certeza, pô, dá para tirar várias lições de vendas nessa história, já dá para tirar muita coisa. É, e, poxa, passamos por isso tudo e chegamos em duas gigantes do mercado. Hoje você está na V4, mas temos também a Ana Couto, temos ali bastante história. Como é que é trabalhar em grandes empresas, buscar. Porque depois nós vamos entrar na busca de vender para grandes players. Mas, poxa, você trabalha em grandes players. Você está envolvido em processos com grandes empresas o tempo inteiro. Como é que é isso? Como é que chega nesse patamar? Cara, desde daquela visão lá em 2016, 2006 para 2007, que meu pai falou o seguinte: você só sai de Valadares se passar nas federais. E, e eu sempre tive um sonho de trabalhar na Vale, de trabalhar ali na Ambev, enfim. E aí isso ficou na minha cabeça. Isso era o Pita lá para trás. Só que o Pita lá para trás, ele é o Pita do presente ainda com um 8 mindset. E eu sempre fui naquela de tipo, eu sou muito acelerado, eu sou muito enérgico, quero empresas que vão crescer. E o limite é o céu. Então acaba que foi uma consequência, porque, por exemplo, quando eu gosto muito disso, sabe? Se eu quero um, eu quero 10, se eu tenho 10, quero 100, se eu tenho 100, eu quero... Então, eu não sinto que a empresa está grande tudo assim, entendeu? Então, é a mesma coisa. Se você está aqui olhando para um carro a 100 km por hora, o carro está rápido, não está? Mas se você tiver a 100 km por hora, o carro vai estar parado. Então, eu não tenho esse medo, tipo, a empresa é muito grande, tá, eu também tô com uma carreira, tô crescendo, mesma coisa, entendeu? E isso eu vejo que quando você fica fluido, fica, sabe, você joga tranquilo, as coisas acontecem, entendeu? Então, e quando eu estava na V4 também, a V4 estava começando, né? Então eu até lembro, né? Quando eu entrei, inclusive está no dia do meu aniversário, dia 15 de março de 2021, a rede faturava mês 3,4 milhões, né? Hoje está batendo quase na casa dos 40 milhões. Então a gente vê assim que foi um acerto. Então, tipo, pô, enfim, não tem muito assim. Para mim é uma coisa normal, entendeu? Boa, boa. E isso é interessante porque muitas pessoas têm o medo de dar o próximo passo na carreira. E quando a gente está falando sobre vendas, de ter que se impor, de ter que mostrar, de ter que fazer competição, aquela coisa toda, o medo trava muitas pessoas. A atitude das pessoas quererem ir para frente. E em grandes empresas tem que ter atitude. Imagino que você pegou vários gestores, diferentes pessoas diferentes, liderou pessoas diferentes, onde você tem que ter uma atitude diferente para Sim, poder realmente engrenar isso tudo. Como é que é? Tanto. Aí tem duas etapas, né? Nós sim, temos a etapa do Pita que era liderado e depois a etapa do líder. Como é que sim. tem um comportamento em diferentes situações nisso? Cara, o que eu penso, tá? O que eu penso? Quando você é liderado, é resultado. Ponto. Resultado suporta qualquer coisa. Se fala-se muito sobre cultura, tá? É claro, você tem que ter um mínimo de cultura. Beleza, mas se você tiver um resultado outlier, você sempre vai estar na companhia e depois você acaba ajustando, né? Porque a questão da cultura é muito também culpa do líder de não ouvir o seu liderado, entender também os motivos. Então, quando você é player ali, é resultado, ponto. Ponto. Faz o que tem que fazer. Porque depois não vai ser muito o seu resultado, e sim o resultado dos outros. E aí foi uma coisa que eu aprendi a ser político, porque quando você é líder, você tem que ser político. E eu não era político. E eu tenho um pensamento muito forte, eu penso desse jeito, ponto, acabou. E eu via que eu dava muito soco,
em ponta de faca. E eu falei assim, cara, isso não é o melhor caminho. Eu consigo suportar muita pancada, beleza, mas, cara, isso não é legal. Isso me desgasta emocionalmente. E aí foi quando eu aprendi a ser o político. Eu acho que o político, eu não chego nem a ser político, às vezes a gente coloca o político como uma coisa ruim, porque no Brasil sabe como é que é, né? Não só no Brasil, como no mundo, mas o político eu coloco mais no sentido de ser diplomata, entendeu? Então, não é questão de ser falso, tá? Você tem que ser ético, tudo ali, mas ouvir mais, entender sobre pessoas, porque o bom líder é aquele que sabe mapear e ler pessoas. Então, você tem que conciliar, porque o que mais você vai ter é conflito de interesse. É conflito, um querendo um trem, o outro querendo outra coisa, você depende dos dois, você tem que ser o juiz, e, enfim, você vai ter que ser, entre aspas, tá? Não duas faces, mas você tem que ter dois perfis diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, duas visões, tá? O que eu acho. Quando você é player, resultado, ponto, porque depois, quando você gera-se muito resultado, você vai ter o olhar de toda a companhia, de todas as pessoas, e aí você pode tracejar o seu caminho, né? Por exemplo, tem grandes amigos meus que preferem ser player do que ser gestor, porque com player o cara vai ganhar muito mais grana. Então, não tem problema. Aí tem até um erro, tá? Eu vejo, isso aí eu falo para muitos amigos por aí. O que acontece? Isso é um erro até na parte de salarial, organização. Por que o bom player quer virar gestor? Por conta de salário. Não é porque ele, tipo assim, cara, eu quero porque eu quero gerir pessoas. Não, é porque ele quer ganhar mais. Se a gente tem um plano de carreira para aquele bom executivo ganhar mais que o gestor, que o diretor, que o dono, cara, a gente vai ter boas companhias crescendo ainda mais. O problema é que isso não tem. O player ganha aqui, você ganhar mais, você vai ter que ser gestor. Aí um bom vendedor vira gestor. E aí tem aquele erro. Um monte de gente fala que não deve virar o bom vendedor gestor, só que eu não vou citar nomes aí, mas um monte de gente ainda erra nisso. Que o bom vendedor joga para gestor, alguns dão certo, outros são promovidos para o mercado de trabalho, né? Então fica, porque tem aquele ego, né? O cara vira gestor, não deu certo, ele tem a oportunidade de virar player de novo, ele vira? Não, o ego bate forte, o cara vai para outra companhia. Então é mais ou menos nessa linha, sabe? Eu penso que o grande erro da gestão das empresas em si é não ter um plano realmente de valorização. Você tem um Ah, cara que, poxa, tá performando, tá avançando, cara, ele tem que conseguir ganhar mais dentro da função dele. Eu entendo que quando a gente vê a questão de step, de conseguir ganhar mais dentro da função, é bem interessante, mas sempre se encontram tetos aonde o cara vai ter que acabar mudando de função em algum momento. sim, E eu não entendo isso como muito adequado também. Eu entendo que o cara consegue evoluir, pode se tornar referência. Tem muitas pessoas que falam, por exemplo, que pré-vendas tem um tempo, tem uma data limite para o cara ser. Eu não entendo assim. Eu entendo que o cara lá, se ele for um cara que consegue ter uma gestão emocional, um cara que consegue ter uma gestão de vida pessoal, profissional, ele consegue seguir em frente com isso tudo. E, poxa, você tem 10 anos de carreira aí. Cara, como é que gere as suas emoções, todo esse processo, quando a gente está pensando em lidar com grandes empresas, vender para grandes empresas, lidar com todas as pessoas, como é que é isso? bora lá, ó. O que acontece? Falando sobre vendas em gerais, que aí acaba atrelando tudo isso daí. Qual que é a minha linha de raciocínio? Para mim, para mim, cada um tem o seu favorito, enfim, para mim, o melhor livro, assim, tecnicamente, porque abriu muito minha mente sobre N fatores, tá? Eu tenho uma mente um pouquinho mais, não é que é aberta, de criar novas conexões. Eu vejo uma coisa, penso 1 trilhão de coisa, e aquilo ali foi a melhor coisa para mim. Enfim, que eu acabo criando vários pontos, né? Eu tenho um pouquinho essa habilidade. Foi o Lobo do Wall Street, o livro Segredos do Lobo. O que acontece? Lá ele fala que toda venda é igual. Concordo 100% com isso. Tem uma abertura e um fechamento, beleza. E o bom vendedor, ele é um bom ator. E aí, como é que eu quero dizer nisso daqui? O que acontece? Muitas pessoas se emocionam para um filme, não se emocionam? Beleza, tem um diretor, tem um ator
que ler um roteiro. Só que esse cara faz isso uma vez? Não. Faz isso centenas de vezes. Então é muito treinamento. E aí tem a perfeição. Toda venda é igual porque tem uma abertura e fechamento e tem aquelas lacunas que são as objeções. Então, quando você tem um treinamento bem do que você tem que fazer, então se eu entro numa call, eu tenho que fechar com aquele cara. Eu sei tudo sobre o produto. Então, se ele tentar colocar alguma objeção, eu vou trazer ele para a linha, aí é por isso que é um negócio de sistema de linha reta ali. Essa analogia que eu fiz foi porque eu acabei colocando. Então, todo vendedor, ele é um ator, ele tem que treinar, tem que ler roteiro, tem que saber tecnicamente, vai ser gerido por um diretor de ação, agora é o gerente comercial, enfim. Enfim. E aí, o que acontece? Se você não tiver 3 pontos, você nunca vai ser um cara de alta performance. Que lá no livro fala que são os 3 10, né? Que é o 10 da empresa, o 10 do produto e o 10 em você. Muitas pessoas reclamam muito da companhia, então nunca vai ser um cara de alta performance. Muitas pessoas não reclamam da companhia, mas reclamam do produto, não vai ser alta performance. E muitas pessoas, tá legal, cultura, produto top, mas não tem autoconfiança. Eu acabo tendo os 3. Quando eu estava vendo ainda, faço negócio, tudo ali, seja na Ana Couto, quando eu fiz venda de branding, fui diretor comercial lá na V4, vendendo assessorias de marketing, em qualquer outra coisa, eu confio muito do produto e eu contrataria aquilo. Tanto é que quando eu fui para a Ana Couto, eu contratei um squad da V4. Né? Então, tanto é que eu confio tanto na entrega, na solução. Confio muito na empresa, se não estava ali, tem que acordar, tem que estar bem, né? Confio muito no produto e eu tenho uma confiança muito, né? Eu tenho isso, eu tenho na minha cabeça que ninguém é melhor que ninguém, todo mundo pode chegar aonde chegou. O que acontece? Eu não era o cara mais inteligente, mas passei 5 federais, porque eu tive mais dedicação, mais constância. Então, todo mundo pode estar aonde quiser, basta o tempo que você dedicou para aquilo. E aí, o que acontece? Você pegando esses 3 10, cara, você pode fazer qualquer coisa. E aí você vende qualquer coisa também, porque aí tem 2 pilares aqui, tá? SMB é mais preço, é mais rápido, é volume. Só pensar numa distribuidora. Pensa ali, eu tô aqui em São Paulo, pensa ali no Brás. Os caras vendem produto para que outras pessoas varejistas compram para ganhar muito em outra cidade. O cara tá pouco importante se ele pode ganhar 10 vezes mais em outra cidade e quer vender 1 milhão daquele produto. Então, SMB é volume, é preço, é desconto, é varejo. Beleza. Pouca confiança. Tenho o melhor produto, vou vender e vida que segue. Enterprise, menos preço e mais confiança. O cara confia em ti, acredita em ti, ponto, acabou. Preço é ajustado, é negociado. Não se vê muito dando desconto em negociações de enterprise, porque o cara confia em ti, porque ele tem um problema, tem a solução, o cara confia em ti, acabou. Eu dou um exemplo muito, que é a empresa, os gerentes bancários. Vamos supor, tenho 10 milhões com um gerente tal, beleza. Se o cara tá no banco Itaú, vai pro Bradesco, vai para qualquer outro banco, eu vou com ele. Por quê? Porque eu tenho confiança nele, pouco importa a empresa. Então, o que acontece é muitos vendedores se ancoram na empresa. Não. CPF forte, CNPJ depois. E o CPF forte que vai gerar a confiança. Não vai ser a empresa, entendeu? Então, essa é a grande diferença, é a grande sacada. Vendas enterprise é você gerar valor. Uma coisa que na Ana Couto eu aprendi muito mais isso, que é isso, brand é geração de valor. Como é que uma empresa gasta 500 mil reais, 700 mil reais num projeto? Cara, você gerou tanto valor, isso é intangível, né? E a confiança também. Agora, quando isso não tem, aí o cara vai querer tentar preço, desconto, alguma coisa. Beleza, isso SMB funciona, né? Funciona, óbvio, fazer esses gatilhos, fecha agora e tal. Quanto mais enterprise for, menos isso você tem que fazer. Por quê? São poucos deals, o mercado, se você for parar para ver, empresas acima, você não falha a memória, assim, acima de 1 bilhão, deve ter 11 mil empresas aí. Cara, se você fechar uma porta ali,
Acabou. Então você não pode ser chato, aquele vendedor chato. Você tem que trabalhar com o tempo. Só que aí a gente tem um problema. Nesse mercado, são poucas pessoas que não têm aquela. Como é que eu posso dizer? Que tem um pouco mais o controle do tempo. O povo é muito ansioso. Se o povo é muito ansioso e não consegue segurar o rojão, vai apertar o lead e vai perder. Se você é um cara um pouco mais sênior, o seu diretor tá lá apertando, cadê os fechamentos? Você fala, cara, não vai dar agora, não vou mandar mensagem, e é isso aí. O problema não tá nesse daqui. O problema tá em a gente criar novas estratégias para ter mais leads no funil. Não vou apertar aqui. O que acontece? O cara toma pressão, aperta onde não deve apertar, vai perdendo 1, 2, 3, 4, 5 dias. Entendeu? Coisa que no varejo já funciona. Aperta, venda na emoção, até porque também 95% das vendas, né, são irracionais, por isso que varejo vende pra caramba. E diferente do Enterprise, que é uma venda racional. Passa para o setor de compra, passa diretor, você faz 10 reuniões, entendeu? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio, entendeu? O de buy. Então, é o que eu acredito. Toda venda é igual. Você tem que ter esses 3, 10. Uma é menos gerado mais na confiança, outra é mais na confiança. E o CPF tem que ser muito forte, você tem que gerar valor, você tem que ser um cara interessante. Né? Muito se fala-se hoje sobre a IBM. Só que poucas pessoas sabem fazer IBM porque o pessoal não é interessante. Entendeu? Então, para você ser interessante, você tem que estar bem relacionado. Aí, querendo ou não, você vai ter que gastar. Isso não tem como. Você vai ter que estar em lugares. O pessoal, ele gosta. O pessoal não. O povo não gosta de vendedor. Então, se você está conversando com alguém, você tem que falar sobre a vida, falar sobre finanças, negócio, esquece empresa. Depois que você criou esse elo, aí você fala sobre a sua empresa, sobre o seu pitch. Aí o que acontece? Um monte de vendedor fala que faz IBM, fala que trabalha em Enterprise, só fala sobre a empresa. Por quê? O CPF é fraco, não tem uma rede de amigos forte, não sai, não fica se exposto ao acaso para poder conhecer outras coisas, entendeu? Então, eu acabei sendo um cara que fui cedo fora de casa, eu saí para fazer federal, tudo ali, e eu acabei tendo a sorte de ter muitos amigos mais velhos que eu. Eu tenho 34, meus melhores amigos têm 38, 40 anos, então eu acabei amadurecendo mais cedo, eu tenho muitos amigos da medicina, inclusive lá em Belo Horizonte, tudo. Então, eu acabei entrando no meio mais relacional. Então, sempre quando eu conversava com alguém, eu sempre era mais interessante. Por exemplo, vamos falar sobre medicina. Cara, eu falava um monte de coisa. Eu tenho primo, família, médico, um monte de amigo meu. Eu falo assim, pô, você é engenheiro falando sobre medicina? Eu falei, sim, eu tô no meio, tenho assunto para falar. Então, é muito mais disso, né? Enterprise é a geração de valor, CPF forte, entendeu? Coisa que não está muito se alinhado, né? Fala-se muito, mas pouco se faz, né? Então, é o que eu acredito, é o que eu vejo aí, entendeu? Pô, ser interessante é algo bem desafiador, vamos dizer assim. Por exemplo, poxa, como é que eu vou analisar para contratar pessoas, para ter vendedores que tenham essa característica? Como é que eu olho isso no mercado, Peter? Legal. São 2 pontos aqui, né? Você forma dentro de casa, então é cara que está lá, é um júnior pleno, você sabe que tem um potencial, você sabe que ele é curioso, ele está disposto a aprender, né? Porque eu ser interessante, você ser curioso. Então, por exemplo, eu aprendi marketing fuçando, velho. Eu era gerente de uma empresa do Google que mexia no setor automotivo, eu era gerente de vendas. Geria uma carteira de 70 clientes, mas só que o produto era marketing. E aí o que acontece? Eu tive que ser um gestor de marketing indiretamente, porque eu tinha que conversar com o cliente sobre marketing. Então eu aprendi muita coisa sobre marketing. Por exemplo, pegava o Google, fuçava aquele negócio tudo lá, entendia o porquê, fazia funil reverso, por que tem essa campanha, e perguntava. E outra, dentro da V4 mesmo, eu até falava dentro do pessoal, se trabalhou lá, você sabe, é um ecossistema muito forte. Aí o povo sempre perguntava, pô, Pita, por que você me dá um. Eu odeio isso, tá? Eu odeio isso. A galera sempre quer uma fórmula mágica. Me dá um playbook, eu odeio. Playbook é bunda no sofá, bunda na cadeira, estudar e conversar.
Esse é o playbook. Só que o povo quer uma fórmula mágica, não existe. Eu tinha o mesmo acesso que todo mundo. Aí eu perguntava até pro pessoal, assim, tá, você tá pedindo playbook? Quantas pessoas diferentes do setor de marketing você conversou hoje? Eu, quando estou no meu tempo de folga, eu vou lá, sento perto de alguém ali, e aí, como é que foi o dia? O que você tá fazendo aí? Cara, eu vi um negócio legal. Aí eu puxava algum assunto dentro do setor do cara. Aí eu aprendi no Dale Carne. As pessoas gostam de falar sobre elas, as pessoas gostam de ser ouvidas. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, é uma coisa. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa, ou você forma dentro de casa, vê essa questão de skill, ou então você tem que contratar alguém de mercado. E aí vai muito por indicação. Então, você vê, o cara tá lá no LinkedIn, tem alguns amigos em comum, pegar como é que é o perfil do cara, se ele é bem relacionado ou não, porque senão, cara, vai dar merda, vai dar merda. Não, é porque hoje no digital, muito LinkedIn, todo mundo fala que faz, mas bate um papo com esse cara, deixa ele falar pra caramba e vê se de fato ele tem tanto isso de conteúdo mesmo. Começa a fazer algumas perguntas, e aí você vai ver que não muito, né? Na V4 mesmo, eu já vi muitas pessoas que tinham um currículo sensacional, e aí quando foi operar, não operava, né? Era o famoso profissional de LinkedIn, né? Só tá para aparecer, mas é pouca ação, né? Aí tem até uma dual, né? Mais ação e menos glamour, né? Então, nessa É. linha. A gente vê muita gente se autopromovendo muito bem, mas na prática, quando a gente vai ver, não vai tão longe. Não E vai. isso diferencia muitos profissionais. Cara, e há uma coisa que eu falo muito com quem trabalha comigo: o tempo ele prova tudo. Se alguém Vai. falou mal de fulano de tal, o tempo vai provar se aquilo foi certo ou não foi, se foi verdade ou se foi mentira. O tempo prova se o vendedor é bom ou não, o que ele vai trazer ao longo do tempo. O tempo prova se o gestor é bom ou não na decisão que ele está tomando. O tempo vai provar tudo. E ninguém fica no mercado tanto tempo em tantas boas empresas com isso, né? Você jogou até um negócio que eu vou até jogar uma polêmica no ar aí. Vai lá. O que acontece? Muitas pessoas falaram, você falou que o tempo vai colocar tudo aqui, eu pensei sobre branding, tudo ali, do rebrand do Jaguar, né? Muitas pessoas Uhum. falam, foi uma merda, foi uma bosta tal, beleza. Pega quantos clientes tem o Jaguar. Muitas pessoas que estão falando nunca pensaram em ter um Jaguar, nunca tiveram um Jaguar. É uma coisa do tipo, beleza. As vendas do Jaguar estavam caindo. Então, tipo assim, se é para eu cair, eu vou cair atirando, né? Então, minha agenda tá caindo, beleza. E aí, para falar se é certo ou errado o que é que aconteceu, que deu muito alvoroço aí, só o tempo vai dizer. Só que de uma coisa eles acertaram. Hoje, o mundo briga pelo quê? Atenção. Todo mundo falou sobre a Jaguar, todo mundo ouviu sobre a Jaguar. E eu tenho a certeza que quem nunca ouviu ficou um pouco interessado. Aí entra o funil do marketing. Então, primeiro ponto, topo. Tá, agora vai ser o trabalho de lançar um carro e tal. Vamos pensar, o cara de 20 e poucos anos, aí vai o trabalho, que a marca é histórica, tudo ali, então tem todo um conceito. Então, tempo é o que vai dizer. Mas o que se tem, aí você falou muito sobre a questão de contratação e tal, a questão de LinkedIn, é muito disso, né? A gente tem muito tomadores de opinião sem ter um background para poder ver. Só pegar as vendas, gente. A Fenabrave tem ali, lança o relatório de todas as vendas. É simples, pega nos últimos anos e vê que as vendas estavam caindo. Você, como diretor de uma grande companhia, o que você vai fazer? O CEO, tudo ali. Você tem que tomar uma decisão. Então, se está caindo, é melhor, já que eu vou morrer tirando. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Então, esse exemplo aqui serve para qualquer outra coisa. Muitas pessoas gostam de falar, mas tem pouco. Agora, quem tem Jaguar e é fã da marca, aí esse tem uma opinião válida. Mas quantos são? Bem pouquinho, entendeu? É um ponto. Quem tem autoridade para falar de um determinado assunto é quem vivenciou, quem teve lá. Isso é bem interessante. Você falou uma coisa, Pita, que me chamou a atenção, que é a questão da venda enterprise ser muito baseada na confiança. Em você confiar na pessoa que está ali te falando do produto, te vendendo. E quando a gente está falando disso,
Você me fala muito sobre o vendedor ter o que falar, como falar, ter aquele ponto ali que você falou dele ser interessante. Tem um passo a passo para ser confiante, para ter uma confiança desse cara? Existe algo que ele pode fazer? O cara que, pô, não consigo, quero ir para esse mundo de vendas para grandes Legal. players, mas eu tenho essa dificuldade. Ó, legal. Aí vai ter que ser um trabalho um pouco mais emocional. Primeira coisa, o cara tem que se entender o eu interior. E aí tem soft skills e hard skill. Hard skill é aquilo que ele vai aprender, sei lá, brand, marketing, vendas, sei lá, cara, quatro todo. Soft skill, não. Muito se fala que o cara, tipo assim, o cara nasce isso. Não. Por que existe o psicólogo, os tratamentos? Então, muitas pessoas desenvolvem as soft skills procurando profissionais para poder trabalhar. Então, por exemplo, eu não sou assim. Então tá, tem um psicólogo, eu posso chegar e tal, e posso me modelar. Entendeu? Então, pessoas ignorantes falam que soft skill você nasce e tal. Não, não é assim. Então, tem como tratar. É o cara entender o eu, porque é uma venda puramente soft skill. Você não, é claro, né? Se você saber tecnicamente, você vai vender mais rápido, tá? Mas não quer dizer, se você não saber muito tecnicamente, você pode pedir ajuda aos amigos e tal. Sempre, tipo, quanto maior o deal, mais pessoas dentro da negociação vai ter. Então, beleza, não sei sobre determinado assunto, mas fulano sabe. Então, se eu sou bom com pessoas, tenho uma confiança, eu vou puxar o cara e falar assim, eu não sei falar sobre isso, mas esse aqui sabe, é a melhor pessoa para falar aqui, e enfim, e e se desenvolvendo, entendeu? Eu recomendo muito sobre o Dale Carne, né? Então, tem vários princípios ali que engajam as pessoas, né? Então, poder usar essas técnicas, assim, de relacionamento humano e entender o eu, cara, aí vai dar certo. O playbook é mais ou menos esse, entendeu? É o cara se descobrir, entendeu? Os seus pontos falhos, né? A gente tem até em planejamento de marketing, em negócios aí, tem a análise SWOT, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Faz consigo mesmo. O que eu sou forte, o que eu sou fraco, o que é uma oportunidade na minha vida, o que é uma ameaça aqui, e desenvolve isso, entendeu? Só que, quem que faz? Quem que faz planejamento? Ninguém faz. O brasileiro mal faz gestão financeira, quanto mais na gestão do eu interior, entendeu? Então, é uma coisa que tem que partir da pessoa, sabe? Senão, ninguém vai mover, ninguém vai fazer para ele. Com certeza. Eu fiquei pensando aí, você falando sobre a Line SWOT, e, poxa, eu não tinha escutado de pessoas falando de fazer em pessoas. Escuta não fazer para a empresa, mas para pessoas não. E quando a gente vê o vendedor, eu vejo a pessoa, o personagem vendedor, a pessoa que está ali vendendo, eu vejo que ela sofre muito e ela tem que ter uma força muito grande para poder combater as dores do dia a dia. Porque, poxa, se tem um gestor pressionando de um lado, se tem uma meta do outro lado, se tem uma pessoa do outro lado que você tem que convencer, você tem que vender, tem que gerar confiança, tem que gerar rapport, tem que gerar engajamento, tudo aquilo, o cara fica tenso, o cara absorve isso tudo. E quando eu tô falando de uma liderança de vendas enterprise, que demandam mais tempo, que o cara muitas vezes tem uma ansiedade, que eu preciso controlar. Como é que eu controlo a ansiedade dos meus liderados? Como é que eu, como vendedor, controlo a minha ansiedade? Como é que eu penso assim, cara, eu tô trabalhando aqui porque daqui a pouco, daqui a tantos meses, daqui. Já vi venda que demorou anos para poder vir. Legal. É mais inteligência emocional. E aí tem que fazer trabalho com psicólogo e tudo ali. Saiu estudos ali que o brasileiro, o mundo todo, né, tá ficando mais ansioso, depressivo e tal, porque é muito acesso à informação e trabalho compulsivo. Quero trabalhar, quero gerar resultado, tudo ali. Isso, cara, você tem que ter o time para as coisas, entendeu? Então, é fazer um trabalho mesmo de psicólogo, fazer esse trabalho emocional, entender o eu, entender o limite, entendeu? Porque se passar algumas vezes o limite, não tem problema. O negócio é quando isso fica recorrente. Porque se fala-se muito de burnout? Porque o povo não faz o trabalho emocional que deve fazer, sempre anda no limite, uma hora vai estourar. Pega um carro e deixa ele sempre na última marcha lá. Cara, o motor vai fundir uma hora, entendeu? Então, é mais ou menos essa ideia. É esse trabalho psicológico ali, ler, tá do lado de pessoas que vão agregar, porque eu acredito que uma coisa é o seguinte: tem dois jeitos de você crescer.
você lendo o livro, e outro estando do lado de pessoas que vai te agregar. Ler livro, a gente sabe que o povo não lê, enfim, né, tem até alguns aplicativos de e-book, microbook, tudo ali, enfim. O podcast tem crescido um pouco mais, né, essa geração de conteúdo, então a galera tá malhando, tá no trânsito e tal, isso tem evoluído mais, então tem esse pilar que tem crescido, e tem um outro que está do lado de pessoas que vão te agregar. Então, tem pessoas que têm um baita conteúdo, com conhecimento, então você está lá do lado alguns minutos por dia e estando lá, interagindo, é como se você fosse ler um livro por mês, né? Dependendo do assunto ali. Então, são esses dois pontos ali. Top, top. E, bom, não sei se você vai poder me falar, mas qual que foi, e aí se não puder falar a empresa, falar valores, alguma coisa, qual que foi a maior venda que você trouxe, assim, falando de enterprise, falando de grandes players? Cara, Se tiver olhando alguma assim. história, tá? Se tiver alguma história, algo interessante. Não, eu não. Como isso aqui, eu não posso abrir valores ali, mas foi na casa dos 6 bilhões, foi num grupo educacional, eu não estava nem na V4 nem no Couto, e, foi bem grande ali, sabe? A empresa eu posso falar, Big Brain, né? Então foi um grupo educacional ali, e aquele negócio, uma venda, velho, demorava tipo 6, 7 meses para poder fechar, entendeu? E é muito complicado, às vezes você está dentro lá do setor, você vê que, tipo assim, cara, isso daqui vai lá para frente, tá, então vamos criar um outro modelo, vamos criar um novo produto, porque você tem que gerar caixa, e aí aquele negócio, né? Quando entra, acaba se pagando, né? Então, mas não, acho que eu posso até falar, né? Acho que o Sistema S, né? Acho que foi um deal ali de 6 milhões, e acabou sendo fechado ali, né? Então, e tem outros também, né? Então, que acabou gerando, por exemplo, dentro da Couto, dentro da. Por exemplo, o V4 é exclusive, né? Esse logo aqui, foi criado, né, pelo Gui, e eu acabei executando junto com ele em 2022, né, aonde que a gente começou a entrar nessa questão de time dedicado e tal, e aí hoje a gente vê dentro da companhia, eu não cheguei a fechar, mas, por exemplo, uma XP pagando milhões por ano com time dedicado, né, então é uma coisa que gera-se muito valor, engajamento ali, né. E aí, Show. da minha parte, aí foram vários contratos, 1 milhão, 2 milhões, por exemplo. O Grupo Carreira, a gente fechou, aí foi um FII aí bem recorrente, aí tem o Roger Mack, aí tem Rebrand ali, Leve Saúde, tá fazendo agora, posso falar que fechou Cana Couto, tudo ali, mas não posso falar valor, mas foi uma consideração bem alta. Aí tem Dana Cosméticos, que é o do Herbíssimo e tudo mais. Então tem a Mantiqueira, aí vem aí Happy Eggs, então tem várias negociações ali também, entendeu? E alguma que foi a mais desafiadora, alguma história dentro disso, do desafio de passar por barreiras, falar com muita gente? Cara, o mais desafiador para mim foi o primeiro, né? O que acontece? E foi o primeiro foi da V4. Eu já tinha fechado outras grandes negociações, por exemplo, o primeiro contato que eu fechei maior assim foi em 2015, estava no meio lá, foi com a MRV, fazia SMS marketing ali, pagava cento e poucos mil reais por mês, e a gente era o segundo maior player de venda deles lá, né? O canal, né? O SMS em si, isso em 2015. Beleza, mas depois quando você entra na cultura da empresa, aí tive essa negociação do Sistema S, Marista, entre outras ali. Mas só que aí, depois quando você entra na cultura da empresa, você acaba absorvendo um pouco. Quando eu entrei na V4, a V4, quando, tipo, em 2011, 2021, um FII de 6 mil reais era muita coisa. Quando a gente subiu para 10 mil, assim, puta que pariu, maior venda da companhia. Hoje, 10 mil, os meninos tiram pedido, porque foi se gerando-se muito valor. Então, o primeiro foi quando começou o V4X. Se eu não me engano, acho que foi 17 mil. Não posso abrir a empresa agora, mas se eu não me engano, foi 17 mil, tá?
que eu tinha fechado, foi o primeiro. Assim, nossa, gente, a planilha, você foi, consegui acertar de vender pessoas aqui, pô, que fizaço. Hoje, se a gente não vende assim, tipo um FII de 50, 100 mil reais, é chacota. Né? Por quê? Porque foi se criando-se, né? Então, o primeiro é sempre o mais difícil, porque é o como se descobre, porque depois fica fácil, é como se estivesse jogando leve ali, entendeu? Eu falo primeiro dentro da situação, dentro da companhia ali. Porque antes eu nem sabia o que era Enterprise, não sabia nem direito o que era TAN Samsung, não sabia muito disso. Eu sabia que tinha que vender. Né? Antigamente, vendi para MRV um FII de 100 mil reais. Top, que legal, mais que o direito. Vendi um contrato lá de 6 milhões, 500 mil reais. Legal, nem sabia o que era. Só que aí depois, quando você tem conhecimento, bagagem, aí você sabe, assim, isso aqui é desse jeito, isso aqui é assado. Então, por isso que tem uma frase que eu gosto muito, né? Não se faz um bom marinheiro em mar calmo. Você tem que ter muitos desafios, tem que passar por muitas coisas, pra você saber o que, que você faz, o que, que você faz e o que, que é também a situação, né? Boa, boa. E aí um ponto legal, né? Quando você entendeu o que é Enterprise, e a gente sabe que tem vários fatores, existe uma personalização grande em proposta, em personalização de fluxo comercial, como é que eu vou agir em cada situação com empresa diferente, até pensar em perfil comportamental, colocar o vendedor certo na venda certa de pessoas. Como é que foi essa descoberta e como é que é esse fluxo de personalização, esse processo para você? Boa. Ó, foi muito no. Quando eu estava dentro da. Foi dentro da V4 que passou isso. Em 2022, eu estava cansado já de vender para, tipo, pequenas e médias empresas fazer a mesma coisa sempre. E toda a minha apresentação era um pouco diferente. Eu não conseguia fazer sempre a mesma coisa, porque eu fazia a apresentação de acordo com o que o cliente precisava enfim, do modelo de negócio, enfim. E eu era muito cobrado na época. Pô, segue o processo. Aí eu falei assim, cara, é o seguinte, eu tenho uma linha de raciocínio, igual um PPT. Você tem uma linha de raciocínio, mas você vai falar sempre as mesmas coisas? Não vai. Então esse era o meu negócio. Tinha gente que achava que isso é certo, tinha gente que achava isso errado. Eu falava, olha o resultado e conta dados e fatos no argumento. E aí eu segui. Não era o melhor caminho, mas enfim, segui. É... E aí, eu sempre fui um cara que queria mais. E aí que eu entendi, falei assim, gente, aqui tem um setor, aqui vai ser outro setor. Eu quero construir esse negócio. Lembra quando eu falei lá atrás que eu sou um cara que vai para frente, quero construir e tal. Então foi muito mais nisso, né? Assim, eu sou um cara, querendo ou não, que eu prezo muito com investimento e tal. Então comecei a ver, falei assim, você vai para esse setor, você tem que ter mais cuidado com as coisas. Eu já tinha isso já, eu sou muito detalhista, tipo, o jeito de vestir, o jeito de agir e tal, falei assim, beleza. Então, aí que eu comecei, falei assim, isso aí eu acho que é para mim, né? Toda tampa tem sua panela. Não que eu não atue em SMB, muito pelo contrário, eu amo, gosto de fazer, é o core, por exemplo, dentro da V4, mas a gente começa a ver, pô, se você tem uma skill, coloca uma força maior para lá e atende as outras também, né? Boa. E aí a gente está falando sobre personalizar, você fala muito da roupa, do estilo, essa característica do vendedor, de poder olhar para o momento, por exemplo, Macau, poxa, prestar atenção no fundo que está usando, estava até conversando antes, na câmera, na luz, nisso, naquilo. Como é que é isso para o vendedor e até ensinar eles como líder? Legal. Esses detalhes tem que ter. Você pode ver. Tem um negócio que eu acredito é o seguinte: se você não tem muito a cara, se é muito novo, você tem que se parecer com mais autoridade. Então você vai colocar ali um blazer, alguma coisa do tipo. Como eu já tinha a cara um pouco mais velha e tal, e quando eu conversava dava para saber, eu não usava, não odeio usar muito blazer assim, mas olhando assim, pô, eu usava um Apollo, usava uma camisa assim, mais legal, por exemplo, hoje está na moda ficar preto, assim, então você vê grandes pessoas que tem bilhões aí, mais ou menos desse jeito. E aí tem uma outra coisa, pessoas gostam de fazer negócios com pessoas semelhantes a elas.
Então, eu olho muito nisso. Se eu vou para uma reunião um pouco mais de boa, eu fico mais de boa. Se eu vou para uma reunião, eu vejo que tem que colocar um blazer, apesar de eu não gostar muito, eu vou com esse blazer. Então, no mínimo, ali um Apollo ali. Então, você tem que ter, mais ou menos, o tato. E aquele negócio, cara, luz, essas coisas tem que ter. Isso aí é o básico do básico. Mas às vezes o básico precisa ser dito, né, e falado, né? Então, você tem que ter, porque os negócios são fechados nos mínimos detalhes. Ou você se porta, ou você se veste, ou você se age. Então, você tem que ver muito nisso dali, né? Então, mais ou menos nessa linha. É. Aí tem E, aquele negócio, né? No fim das contas, você tem um padrão. O cara não vai deixar de fechar por você, porque você tá com uma roupa assim assado, não. Ou foi que você falou merda, ou que você não conseguiu gerar valor suficiente. Isso pode ser um detalhe, mas não é a causa raiz do que o cara não fechou. bate Eu na sei. confiança de novo, né? Então é um detalhe. E se você não tem o top nesse detalhe, se garante em outro. Entendeu? Métodos que falam sobre postura, sobre roupa, tem muita coisa. Só que quebrar o padrão é algo que vendedores costumam fazer, porque é necessário numa negociação. Poxa, eu já passei uma reunião, uma vez fiz uma venda, se eu não me engano, era em torno de 50, 60 mil, algo assim. E eu fiquei uma hora nessa reunião. 50 minutos foi tomando chimarrão, conversando com o cara. E aí, nos 10 minutos finais, ele me perguntou preço, me perguntou forma de pagamento e finalizou. Por quê? Ele se identificou. Eu começamos a conversar sobre Exato. chimarrão, estavam trocando ideia ali numa boa. Porque muitas vezes ele só queria conversar e ter alguém ali perto. Ele já sabia, ele já tinha tomado decisão antes. Exatamente. O que eu vejo é o seguinte: você tem que ser a mesma pessoa. Então, até questão de vestimenta. Cara, o jeito que eu vou estar aqui vai ser o jeito que eu vou estar lá. Então, eu não vou ser um fantoche, eu não sou um advogado, porque eu tenho que ter uma vestimenta para poder mostrar nisso. A gente trabalha com business que é um pouco mais flexível. E seja você, porque se você sair daqui e for para lá, você tem que ser a mesma pessoa. Se você não for, o cara vai ver, pô, o cara é duas caras. Tanto é que eu, por si só, eu não gosto de ter número corporativo. Eu tenho o meu, pronto, porque eu sou uma pessoa só. Tenho um monte de mensagem, sempre respondo todo mundo, mas eu tenho um número só. Eu vou ter dois. Muitas pessoas me chamaram de anos atrás, Felipe, tem seu número aqui e tal. Sou eu. É o Pita no PF, é o Pita no PJ, é o mesmo. Não vai mudar, entendeu? Então, até essa questão número, eu só tenho um. Às vezes eu tenho outro, quero fazer alguma ação de automação para fazer alguma coisa. Sou eu, gente. Meu celular cabe dois números aqui, e aí eu deixo um ali. Às vezes tem que ter, porque às vezes meu número porque o meu número é 31, eu falo assim, deixar o DDD da cidade, que às vezes o pessoal não olha, enfim, para alguma coisa, mas é bem pontual, entendeu? Eu acredito nisso, tem essa linha de raciocínio. Mais uma vez, não tem o certo nem errado. Pega uma linha, siga ela com toda a confiança que você vai chegar lá. Todo mundo pode chegar onde quiser, né? Então, olha o tamanho do mundo, olha o tamanho de gente diferente, de pessoas diferentes, com um monte de gente com sucesso, com várias linhas diferentes de pensamento. E tá tudo certo, entendeu? Não tem uma fórmula mágica. É só você Boa, acreditar. Você acredita nisso? Tá, então vai até o fim. boa. Tem um técnico de futebol, eu gosto muito de futebol, e tem um técnico que é o Marcelo Bielsa. Ele é Sim. treinador do Uruguai e ele fala muito sobre se tiver que perder ou se tiver que ganhar, vou fazer do meu jeito. Porque no final vão me criticar do mesmo jeito. É, Ele tem isso muito é, forte. é aquele negócio, segue uma linha de raciocínio. É igual hoje está muito em alta falar sobre planejamento estratégico. Gente, se o plano é esse, beleza, a não ser que seja uma coisa muito fora da casinha e tal, segue o plano. Vai ter um monte de problema, mas segue o plano. É claro, tem coisas que são de contingência. Se isso não bateu, beleza, segue o plano. Muitas vezes acontece uma tempestade, vou mudar a rota do navio. Assim, não, gente, é ali, ó, o caminho é aquele. Tá certo, a bússola tá marcando para lá. Sempre seguir o plano, independente de qualquer coisa. Coisa boa. Pito, estamos chegando no final. E uma coisa que eu acho que a gente pode deixar aqui para todo mundo.
antes de saber suas redes sociais, antes aonde as pessoas te encontram, mas tem muita gente que está escutando a gente que está começando no mundo das vendas. Muita gente que está começando agora, muita gente que está dando os primeiros passos, ou uma galera que está estagnada e que quer dar mais passos, quer ir à frente, quer conseguir outros caminhos. E, poxa, a gente está falando com alguém que passou por diversas empresas gigantes, trabalha há 10 anos nesse mercado. Se tivesse que dar uma única dica para alguém que quer seguir um caminho de sucesso, ter um caminho nas vendas legal, qual que é a dica para essa pessoa? Ah, eu falo até isso muito pro pessoal até da V4. A V4, querendo ou não, tem um povo muito mais jovem, né? Se a gente for parar para ver, a galera de menos de 30 anos já mandando bem pra caralho, velho. Por quê? Porque eles focaram muito na execução. E eu conheci muitas pessoas nessa vida aí que eram muito boas tecnicamente, mas eram péssimas na execução. E eu aprendi no Dale Carnegie que o conhecimento técnico é em torno de 15% do seu sucesso. O resto é saber sobre pessoas, é executar, no modo em geral. 15% é aquilo que eu vou ler, vou aprender, o resto é executar. É aprender sobre pessoas, aprender como agir, enfim. Então, o que eu quero dizer, se você é muito novo, você não tem risco nenhum. Nenhum. Não tem. Então, seja para frente, vai, executa, faz. Se ser errado do chão, tem certeza que você não passa. Se você estiver vivo, né? Mas errar. Errar é um acerto. Só que quando você erra calculado, ok. Quando você erra não calculado, aí é um erro. Quantas pessoas eles erram calculado? Porra, vou tentar fazer tal coisa até tal ano, assim, se não der certo eu vou parar, vou para outra coisa, tal. Tipo, monta um plano, sabe? E executa, não tenha medo. Ó, pega todas as empresas, aí você pega a história dessas empresas, Benchimol, qualquer outras empresas, da XP, Denner, da V4, qualquer outras aí, tipo, o pessoal arriscou, beleza? Quanto maior o risco, maior o ganho. Quase todas as pessoas que não é herdeiro, que não ganhou alguma coisa do tipo, que são bem sucedidas aí, foram porque arriscaram. Então, o povo novo tem que se arriscar. Primeira coisa, o que você quer? Ah, quero aquilo. Entende o eu interior e vai arriscar. Agora, se você tiver mais velho, aí já é uma outra situação. Porque se você tem filho, você tem conta para pagar, mais conta ainda, né? Então você tem toda pessoas que dependem de ti, aí você tem que fazer as coisas mais pensadas. Mas falando para a galera um pouco mais jovem, tal, meu, não tem nada para perder, tem mal uma conta para pagar, às vezes mora com o pai, tudo ali, então, sabe? Então é seguir ali, sabe? Sensacional, sensacional. Pita, onde que a gente te encontra nas redes sociais? Olha, eu tô sendo um pouquinho mais profile agora, fui muito low profile ali, mas a gente está dando jeito nisso daí. Então, Felipe.pita, F-I-L-L-I-P-E, igual meu nome está aqui, ponto Pita, aí o meu Instagram, e no meu LinkedIn, é o meu nome ali. LinkedIn eu acabo sendo mais atuante, né? Então, seria isso daí, Felipe.pita e Felipe Pita lá no LinkedIn. E aquele negócio, eu coloquei uma coisa na minha cabeça é o seguinte, eu aprendi muito com o pessoal, com o povo, com o público consumindo muito conteúdo. Então eu coloquei para mim, assim, cara, eu tenho que devolver isso para a sociedade, porque eu consumi muito. Então eu vou escrever isso. Eu li até o livro recentemente aqui e foi um erro de eu não ter lido esse livro antes. Chama-se Hábitos Atômicos. Né? Então, eu criar conteúdo hoje é muito complexo, é muito chato, difícil, tá? Mas faz um pouquinho por dia, pô, eu, querendo ou não, eu tenho muita ideia quando eu tô malhando. Então, tô lá malhando, tô bloco de notas, pô, quero falar sobre isso. Pá, tô colocando vários tópicos, vou escrever alguma coisa sobre isso. E aí vai desenvolvendo, né? Então, um hábito, ele acaba sendo concreto quando você faz ele em menos de 2 minutos. Então, se eu faço algo que não me requer esforço, eu faço uma, duas, três, quatro vezes. Depois, quando você vê, você já tem aquele tanto de coisa. Então,
é uma coisa minha, de ser mais profile, de entregar para a sociedade algo que eu consumi e gerei muito de valor na aprendizado, de vivência ao longo do tempo. Então, Felipe.pita e Felipe Pita ali no LinkedIn. Tá? Sensacional. Pita, muito obrigado de verdade ter vindo aqui, compartilhar um pouco com a gente. Tenho certeza que todo mundo que assistiu conseguiu tirar várias coisas que vão conseguir ajudar no dia a dia. E, poxa, é inspiração para muita gente, para mim, principalmente a gente ver essa trajetória, ver tudo que você está construindo, tudo que ainda vai ser construído. É muito legal imaginar o futuro disso tudo. Qualquer coisa que precisar, conta com a gente também. E eu espero contar com você para muita coisa. E galera, você que chegou aqui no vídeo até o final, curte, comenta aqui um insight que você teve, comenta aqui com a gente nos comentários e conta com a gente também, viu, galera? Tudo de bom, Boa. obrigado, Pita. Tamo junto. Valeu, Muito galera. Até a obrigado. próxima. Valeu. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.